Camaradas, bem-vindos a mais um vídeo da série sobre computação natural. Nesse vídeo eu vou fazer uma revisão do notebook sobre algoritmos genéticos que eu criei utilizando a biblioteca DeepL. Esse notebook ele está disponível na descrição desse vídeo. E se você abrir esse notebook, você vai ver que está disponível aqui, né, o link para a documentação online desse pacote DeepL, que ele é um pacote Python. E ele é muito bem documentado. Tá? E depois que você instala o pacote, você vai ter acesso a dicas de como você utiliza os módulos e os métodos, que estão disponíveis nesse pacote. Então, olha só, para poder ficar mais fácil de alterar esse notebook, de usar e alterar esse notebook, eu dividi ele em diferentes seções de código. Então, olha só, a primeira seção que eu tenho aqui serve para importar os pacotes e os módulos que eu vou precisar, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, estou importando random, estou importando NumPy, eu instalo o pacote Deep e do pacote Deep eu importo alguns módulos, algoritmos, base, creator, tools, tá? Então você vai ter que executar, tá? Poder importar esses pacotes e módulos. Então depois que você fez isso, você tem que escolher uma instância do problema, de um problema que você queira resolver utilizando algoritmos genéticos. Seria ali um problema de otimização combinatória ou um problema de busca, que são os problemas tradicionalmente resolvidos com algoritmos genéticos. No meu caso aqui, eu escolhi o problema do caixeiro viajante, tá? Que eu tenho um conjunto de cidades, e eu quero visitar todas as cidades, passando por todas elas uma única vez, gastando o mínimo possível, percorrendo a menor distância possível, tá? Então, esse trecho de código aqui serve para gerar o grafo que representa as cidades e as distâncias entre essas cidades, tá? Então, no caso aqui, eu vou representar isso através de uma matriz, tá? Bidimensional, tá? Então, eu tenho aqui, digite o número de cidades, vou digitar 15 cidades. Então, eu vou gerar uma matriz 15 por 15. Então, olha só, as minhas cidades, elas vão de 0 até 14, tá? Então, por exemplo, para sair da cidade 0 e chegar à cidade 1, a distância é 38. Para sair da cidade 0 e chegar na cidade 2, a distância é 93. Então, essas aqui são as distâncias entre as cidades, tá? Então, uma solução para esse problema é uma sequência de 15 cidades, que não se repete em uma cidade. É uma solução. E eu quero encontrar a solução com menor custo. É o menor caminho que o caixeiro vai percorrer. Tá? Então, aqui você teria que adaptar para o seu problema. Aí agora, a gente vem para a parte que a gente vai gerar os nossos indivíduos e a nossa população inicial. Tá? Então, olha só, uma das coisas que eu faço aqui é criar uma classe chamada FitnessMin, a partir da classe Fitness, sendo que o peso é -1. É porque é o seguinte, FitnessMin vai estar associada a minimizar. Quando o peso é negativo, eu minimizo. O peso aqui, ele é uma tupla, pode ter vários pesos diferentes. Eu posso tentar minimizar uma determinada grandeza e maximizar a outra. Eu posso ter diferentes valores de pesos aqui, tá? Aí é o seguinte, eu crio também uma classe chamada Individual, que é basicamente uma lista, onde eu quero minimizar, quanto menor o custo, mais apto é o meu indivíduo, Então, individual eu vou utilizar para gerar os indivíduos, Aqui eu tenho como serão gerados os genes, ou seja, as cidades. Então, cada indivíduo aí, como eu escolhi um grafo de tamanho 15, que tem 15 vértices, 15 cidades, a solução vai ter 15 cidades, então vai ter 15 genes.
cada um desses genes, né, vai ser um número de 0 até 14. Né? Então, por isso que eu tenho aqui 0 até num-sits menos 1. Né? Porque aqui no caso num-sits, na instância que eu estou avaliando, é 15. 15 menos 1, 14. E na população inicial, isso vai ser gerado aleatoriamente. Né? Por isso que eu tenho aqui ó, random.rangeInt. Estou gerando o inteiro aleatório de 0 a 14. Né? Cada gene, cada cidade na minha solução. Então, eu vou gerar indivíduos, né, que até não serão soluções. Tá? Aí aqui eu tenho a definição de como realmente os indivíduos são gerados. Então, ó, então individual, né? Cada indivíduo ele vai ser criado a partir da classe individual, né, com letra maiúscula, sendo que cada gene é o ATR-int, né? É um valor aleatório entre 0 e, no meu caso, aí 14. E a quantidade de genes que eu vou ter, né, é igual a num-sits. Né? Então, vou ter 15 genes. E a minha população, né, ela vai ser, minha população inicial, ela vai ser uma lista de indivíduos, né, de individual. Né? Então, eu preciso disso aqui para poder avaliar a aptidão dos indivíduos e também para gerar minha população inicial. Tá? Essa seção aqui eu utilizei para criar a minha função de aptidão. Então, essa função aqui que eu chamei de evalRoot, ela vai retornar o custo. Tá? Que no caso aqui é uma tupla. Como eu tenho um único custo, né, porque o peso, eu só tinha um peso também, então essa tupla só tem um elemento. Né? Aqui dentro eu vou calcular o custo. Então, se tiver cidade repetida, eu estou aplicando uma penalidade aqui, porque pode acontecer. Então, eu tenho que aplicar uma penalidade. Tá? Então, isso aqui vai calcular o custo da minha rota. Tá? Essa função aqui. Você tem que fazer isso de acordo com o seu problema. E você pode também colocar aqui, né, além da avaliação da aptidão, você pode colocar a sua própria função para mutação, a sua própria função para cruzamento, porque é o seguinte, existem algumas funções já prontas, né, no pacote DIP, mas você pode criar suas próprias, tá? Então, ó, vou executar aqui, né, para carregar essa função de avaliação de aptidão. Deixa eu ver, eu não lembro se eu executei essa aqui, se eu carreguei. Deixa eu executar essa. Né? Deixa eu executar essa aqui, né? Carregar esse código. E aqui eu tenho a representação, né, do esquema do funcionamento do algoritmo genético. Tá? Então, inicialmente, é gerada a população inicial, né, com indivíduos aleatórios, soluções candidatas, né? E ao longo de várias gerações, né, esses indivíduos eles vão ser avaliados, né, eles vão ter suas aptidões avaliadas. Com base na aptidão, vai fazer a seleção dos indivíduos sobre os quais eu vou aplicar os operadores genéticos, né, cruzamento e mutação. Ao longo das gerações, os indivíduos mais aptos eles vão sobrevivendo. Né? É aquela teoria da seleção natural. Né? O critério de parada aqui, né, pode ser o número de épocas, pode ser que a população não sofreu memória, não sofreu melhora durante tantas gerações, né, uma melhora média, né, eu posso considerar isso. Então, se o critério de parada for satisfeito, eu retorno o melhor indivíduo que eu encontrei. Caso contrário, eu vou repetir, né? Vou avaliar a aptidão, vou selecionar os indivíduos que vão sofrer, vão ser aplicados, né, os operadores genéticos e assim vai progredindo. Tá? Então, olha só. Aqui é onde eu realmente tenho o processamento do algoritmo genético. Então, ó, aqui eu defino como vai ser avaliada a aptidão, né, no caso que eu estou utilizando evalRoot, que eu tenho aqui, ó, evaluate. Né? Na hora que o algoritmo estiver executando, ele vai avaliar através da função evalRoot que eu criei. Aí aqui é o seguinte,
Como que eu seleciono? Aqui eu estou selecionando a partir de torneio, e o meu torneio é de tamanho 6. Eu posso selecionar de formas diferentes. Existem funções já prontas e eu posso criar as minhas próprias. Eu posso aumentar o tamanho do torneio. Então, por exemplo, outra forma bem popular de selecionar, né, por roleta, né? Então, olha só, se você colocar igual que eu coloquei, ó, sobre o torneio, vai aparecer dica de como que usa. Por exemplo, ó, quais são os parâmetros. Ó, tem ali, ó, individuals, né? É a lista de indivíduos para você selecionar, né? A partir da qual você selecionar. É um dos parâmetros do torneio. Parâmetro K, número de indivíduos que serão selecionados, né? Turn size, né? Número de indivíduos participando de cada torneio, né? Tem aqui fit ATR, o atributo dos indivíduos para ser usado como critério de seleção. Aí ele vai retornar a lista dos indivíduos selecionados, né? Então, seleção por torneio. Aí aqui é mate, que é o cruzamento. Tem diferentes formas de você fazer o cruzamento. Aqui eu estou utilizando cruzamento em um ponto só. Deixa eu só mostrar que a seleção por roleta, né? Vamos supor, seleção por roleta, ela não teria esses parâmetros. Eu poderia tirar aqui, ó, deixar cell aqui e apertar Ctrl espaço, que aí ele iria mostrar algumas dicas, tá vendo? Aqui, ó, cell rolete. Tem várias formas de seleção aqui, tá? Então aqui, ó, cell rolete, selecionar por roleta, tá? Não vou deixar torneio, né? No meu caso aqui eu tenho 3 indivíduos disputando esse torneio para ver a quem vai ser aplicado o operador genético, né? Seja ele cruzamento ou mutação. Aqui no caso, ó, eu tenho mutação. A mutação que eu estou utilizando aqui eu estou escolhendo, estou utilizando mutação uniforme, né? É um inteiro, entre 0 e número de cidades menos 1, tá? E aqui eu tenho a probabilidade de cada gene sofrer mutação. Então é o seguinte, a mutação aqui no meu caso, né, é um valor aleatório entre 0 e o número de cidades menos 1, ou seja, no meu caso aqui de 0 a 14, e cada gene tem a probabilidade de 5% de sofrer mutação. Isso é aplicado a cada gene. Então, cada um dos 15 genes da solução do indivíduo pode sofrer mutação. Então, vai acontecer isso aí, essa avaliação. Aí aqui é o seguinte, eu tenho alguns parâmetros aqui que são importantes. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, o número de gerações. Então, 100 gerações. Tamanho da população, 50. É o número de indivíduos que vão sobreviver ao longo das gerações. Então, minha população sempre vai ter tamanho 50, né, em todas as gerações. Aí aqui é número de filhos gerados. Eu vou gerar com base nesse lambda aqui, meus filhos. Então, seria 100. Tá? Mas vai gerar esse 100 certinho aqui se a probabilidade de cruzamento mais a probabilidade de mutação fechar em 1. Né? Então, 70% desses 100 indivíduos vai ser gerado por cruzamento e 30% por mutação. Tá? Se eu colocar um percentual que não fecha os 100%, né? Não fecha 1, vai gerar menos indivíduos, tá? Menor do que 100. Então, no meu caso aqui vai gerar 100. Aí aqui eu tenho a criação da minha população inicial. Aqui eu estou criando o Hall da Fama, Hall of Fame, né, para pegar e guardar o melhor indivíduo, tá? Ao longo das gerações. E aqui as estatísticas, né, dos filhos que vão ser gerados, tá? Que aí eu vou ter aqui médio, desvia padrão, mínimo e máximo.
tá? Aí aqui eu chamo a execução, né, do algoritmo genético, né, que eu passo a população inicial que eu tenho, né, eu tenho aqui o toolbox, onde eu defini algumas coisas importantes, como, por exemplo, fazer a avaliação, a seleção, o cruzamento e a mutação, tá? Tem que passar o toolbox, eu tenho aqui o MU, que é o número, que é o tamanho da população, né, o número de indivíduos, eu tenho o lambda, a quantidade de filhos gerados, eu tenho a taxa de cruzamento, né, probabilidade de cruzamento, a probabilidade de mutação, o número de gerações e aqui as estatísticas que eu vou gerar e aqui o Hall of Fame, né? E aqui no final eu estou utilizando para exibir, né, o Hall of Fame, tá? E a avaliação desse indivíduo. Então eu vou até executar aqui, né? Então, ó, o melhor indivíduo que eu encontrei, 784, tá? Né, foi um dos filhos, né? Então, ó, ele vai gerar a cada geração 100 filhos, mais desses 100 filhos, mais a minha população original, só vai sobrar 50 para a próxima geração. Aí vai gerar 100 de novo e vai selecionar sempre os mais aptos, tá? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar aqui, tá? Dos algoritmos genéticos. Até a próxima.